Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o episódio do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados para falar de direito de uma forma descomplicada. E nesta quarta temporada nós estamos com um quadro novo, algo que vai trazer muitas orientações práticas para o seu dia a dia. É o Pergunte ao Advogado. Nós, ao longo dos últimos meses, colhemos várias dúvidas nos nossos canais de comunicação, dúvidas recorrentes dos nossos clientes, dos nossos seguidores, e vamos respondê-las pontualmente, começando aqui com o direito previdenciário. Quem aí não tem dúvida sobre aposentadoria, sobre alguma questão do direito assistencial, seguro-saúde, e para responder tudo isso, ninguém mais, ninguém menos que o nosso advogado previdenciarista, Dr. Jefferson Maleski, que sabe tudo sobre essa área. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Perguntas todo mundo tem, né? Agora, saber para quem perguntar, essa é a dificuldade. E com tantas mudanças, né, na questão previdenciária, né, o pessoal fica cada vez mais confuso de como é que vai ser a questão da aposentadoria, ou se ela precisa de alguma questão da previdência, um auxílio-doença, alguma outra questão. Tá mudando muita coisa, e aí as dúvidas surgem. Exato, e a Previdência ela tem regras que mudam todo ano, né? Desde a reforma está mudando todo ano e a gente tem que se adaptar, tem que saber qual que se aplica, qual que se encaixa, qual que dá certo, que a gente vai poder se aposentar mais cedo do que outra. Então, sem mais delongas, vamos começar já respondendo as dúvidas que nos foram enviadas, né? Já vamos colocar aqui a primeira. A Pamela Rocha, de Goiânia, mandou essa pergunta. Dr. Jefferson, com quantos anos eu consigo me aposentar hoje? Mudou muita coisa depois da reforma? É uma boa pergunta, né? Essa é uma pergunta geral. Hoje, todas as regras que a gente tem colocam uma idade mínima. Algumas regras, a idade mínima é menor do que outras. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade. A regra de idade mínima para mulher na aposentadoria por idade é 62 anos e para homem 65. Tem que cumprir essa regra. Tem mais requisitos, mas a idade pelo menos é essa. Em nenhum momento pode-se abrir mão da idade. Isso, mas a gente vai ter algumas exceções. Por exemplo, se a pessoa vai se aposentar por idade e ela é rural, quando ela é uma pessoa rural, trabalhou a vida toda na roça e ainda continua trabalhando, o homem pode pedir com 60 anos, 5 anos a menos. E a mulher pode pedir com 55, 7 anos a menos. Então, isso não mudou, isso a reforma não atrapalhou. Então, temos uma idade básica para quem é urbano, quem é da cidade, e uma idade mínima para quem é da roça. Tem outros critérios também, para quem é PCD, pessoa com deficiência, dependendo do grau dessa deficiência, ela vai se aposentar um pouco mais cedo ou não. Então, existem várias regras, mas essas que eu falei são as gerais. Sobre essa questão do trabalhador rural, para ele ser considerado trabalhador rural, porque a gente tem pessoas que durante um tempo da vida trabalhou na cidade e depois foi para a roça. Existe um tempo mínimo de trabalho na zona rural para que eu possa ser, digamos, enquadrado nessa regra de trabalhador rural? Existe. Na verdade, existem várias regras. O tempo mínimo pede 15 anos rural e pede que a pessoa, no momento que ela for pedir, por exemplo, a mulher com 55, nessa idade de 55, ela tem que estar no campo. Ela não pode ter saído do campo e ido para a cidade. Então, o último vínculo dela, antes de pedir a aposentadoria, tem que ser rural. E ela, somando todos os pedaços de tempo rural, tem que dar 15 anos. Certo. Vamos então para mais um questionamento que nos mandaram. Rafael Menezes, aqui de Anápolis. Tenho 12 anos de carteira assinada e alguns períodos sem registro. Isso conta? Como eu comprovo? Acredito que ele está perguntando sobre esses períodos sem registro, né? Isso. Os 12 anos que está com a carteira assinada, eles contam se aparecer no CNIS. Né? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais e ele é que mostra o que o INSS vai considerar quando ele for fazer o cálculo. Às vezes eu tenho
um período na carteira e eu não tenho no CNIS, ele não aparece. Por quê? Por falha de comunicação, ou é um vínculo antigo, o INSS comeu bola, ou o empregador não registrou no INSS, só fez o registro na carteira. Mas isso é fácil de resolver. Existe um requerimento dentro do INSS que é acerto de vínculos e de CNIS. Esse acerto de vínculos, você abre lá um requerimento normal, junta a carteira escaneada, junta todos os vínculos que tem e o INSS vai incluir eles no CNIS. Isso dá para ser feito antes da aposentadoria, é recomendável, ou no próprio pedido de aposentadoria. Então, se ele tem, por exemplo, 12 anos de carteira registrada e mais 3 anos que está na carteira, mas não está dentro do CNIS, não aparece, dá para ele pegar esses 3 anos e no momento que ele for pedir, por exemplo, uma aposentadoria por idade, que pede 15 anos também, ele vai poder fazer esse acerto no próprio pedido. Certo. Mas aí me lembrei de uma questão, uma orientação básica sua, que é a pessoa não esperar chegar lá na aposentadoria para olhar o CNIS. Esse CNIS ele está fácil e acessível para todo mundo. Qualquer um pode... Vamos explicar? Baixa o aplicativo da Previdência e pode conferir. Isso, ele pode conferir o CNIS. Se ele não tiver facilidade com tecnologia, pedir para alguém, né, geralmente uma pessoa mais de idade, que não tem tanta facilidade, pode pedir para alguém mais novo ajudar e ver que se o CNIS está errado, está faltando alguma coisa, e ele sempre tem alguma coisa errada, ele pode pedir para alguém fazer ou contratar um advogado para fazer. O interessante é o seguinte, se ele está falando de período sem registro, aonde ele trabalhou e a carteira não foi registrada, aí falta documentação. Aí ele vai ser obrigado a entrar com uma ação contra a empresa primeiro, para registrar a carteira, só para declarar que ele trabalhou aquele prazo, e aí precisa de provas, né, que ele trabalhou lá na empresa, para depois pegar a sentença trabalhista e levar para o INSS averbar. Correto. Agora, numa situação em que ele trabalhou com a carteira assinada, e o empregador assinou a carteira, mas essa informação não chegou lá na Previdência, às vezes por questão que o empregador não levou isso, não registrou de fato. Ele também vai ter que entrar com essa ação judicial ou a própria Previdência penaliza esse empregador? Na verdade, são dois pontos interessantes aqui. Primeiro, a carteira de trabalho, mesmo que não apareça os dados dela no CNIS, ela é um documento oficial. É considerado um documento público. Ou seja, ela tem presunção de veracidade. Tudo que está escrito nela ali, se não tiver borrado, rasgado, adulterado, é verdade. Então, o INSS ele vai olhar aquele registro e ele vai, se não tiver indícios de fraude, ele vai pegar e juntar aquilo no CNIS. Então, basta a carteira estar registrada. Tá, mas o empregador, esse é o segundo ponto. Usou de má fé. O empregador não recolheu as contribuições que ele deveria fazer, contribuição patronal. O INSS vai considerar como sendo válido e ele tem um prazo para cobrar esse empregador de 5 anos. Se ele não cobrar dentro de 5 anos, o INSS saiu no prejuízo. Ele não pode cobrar mais. Correto. Vamos lá então para a próxima, Juliana Paiva de Brasília. Meu INSS foi negado. Vale a pena recorrer ou é melhor entrar na justiça direto? Aqui explicar um pouquinho essa questão. O que é o INSS negado? Provavelmente ela fez um pedido, um requerimento no INSS e o INSS indeferiu, ele negou. Ele falou assim, não vou conceder esse benefício. O que ela está perguntando aqui? Se ela continua recorrendo dentro do INSS, na via administrativa, ou se é melhor ela ir para o judiciário. Né? E aqui vai depender do que ela pediu. Por quê? A gente tem 2 caminhos. E eu não posso seguir os 2 ao mesmo tempo. Se eu faço um recurso administrativo, eu não posso abrir a ação judicial. Porque a hora que eu abro a ação judicial, o INSS entende automaticamente que eu abri mão, eu desisti do recurso administrativo. Então, eu tenho que optar por um dos 2. Por que eu falei que depende do que ela pediu? Porque tem decisões administrativas que, dependendo do tema, é mais favorável do que levar para a justiça, que é mais conflituoso. Então, se eu fizer um recurso administrativo, eu vou ter a solução
a meu favor. Se eu levar para a justiça, vai ter uma briga bem grande e pode ser que eu tenha uma decisão que não seja a meu favor. Então, existe isso. Tem que analisar caso a caso, tema a tema, para saber se vai para um caminho ou para outro. Isso é estratégia. Quem é que vai saber qual é o melhor caminho? O advogado previdenciário. Correto. E tem outra. O prazo, o tempo de demora de cada caminho. Às vezes, dependendo da região que a pessoa está, o caminho administrativo é mais rápido. Dependendo da região, o judiciário é mais rápido. Daí tem que analisar as condições da pessoa, se ela precisa daquele benefício mais rápido. Eu vou para o caminho que é mais ágil. Mais ágil. E como você falou, muitas vezes o recurso administrativo ele acaba sendo mais ágil. As pessoas às vezes têm a ideia de que já tem que entrar na justiça, que só a justiça resolve. Não é bem assim. Tem situações que ele é recomendado. O que acontece? Muitos advogados que não são da área previdenciária, ele faz o recurso e esquece. Ele deixa o recurso lá tramitando. E isso vai entrar numa fila que ele vai levar ali 2, 3, 5 anos para ser julgado aquele recurso. Já o advogado que é da área previdenciária sabe que eles têm um prazo para julgar. Já sabe onde travou. O recurso travou aqui, não foi distribuído para um relator. Ele travou aqui, não subiu. O INSS ainda não mandou para o Conselho de Recursos. E daí vai fazendo mecanismos, né? Por exemplo, um mandado de segurança, para esse recurso ir andando. Então, consegue andar mais rápido aquele que conhece como funciona o sistema. Correto. Então, gente, a dica é procure um advogado especializado, né? Isso, sempre. O Marcos Vinícius de Uberlândia, Minas Gerais. Olha que bacana, gente. Bastante gente aí acompanhando o trabalho do nosso escritório. Muito obrigada. Trabalhei exposto a barulho e produtos químicos. Como sei se tem direito à aposentadoria especial? Muita gente acha que essa exposição, só dele estar exposto, ele já tem direito. A aposentadoria especial é uma modalidade onde a pessoa se aposenta mais cedo. A idade é menor e o tempo de contribuição é menor do que uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Mas ela tem que ter documentos que provem, né? E muita gente acha que o contra-cheque, onde está dizendo aquele adicional de insalubridade, basta. Não basta. Para o INSS, ele só aceita um documento, chama PPP. Perfil Proficiográfico Previdenciário. E esse documento, onde ele consegue? Na empresa. A empresa é que emite esse documento. Esse documento é baseado num laudo técnico de condições ambientais do trabalho, é LTCAT, onde a empresa tem que ter um laudo técnico para cada ambiente. Então, por exemplo, uma empresa que tem 3 ambientes, ela tem uma recepção, ela tem uma fábrica e ela tem um setor de transportes. Ela tem que ter um laudo dizendo quais são os riscos de cada um desses ambientes, para as pessoas que estão ali saber se elas estão sujeitas a barulho ou não, né? Então, por exemplo, nesse caso hipotético, quem está ali na recepção talvez não esteja sujeito a barulho de máquinas. Quem está na fábrica está. Sim. Né? Então, vai ser diferente a exposição para cada ambiente. E a pessoa que trabalha naquele ambiente precisa ter o PPP. E esse PPP vai dizer se ela tem tempo especial, é chamado tempo especial, para poder pedir a aposentadoria especial. A questão é que muitas vezes a pessoa está na empresa, ela não sabe que ela precisa pegar esse documento. É um direito dela ter a cópia? A empresa tem que ter o documento à disposição ou ela tem que ter e entregar uma cópia para o colaborador? Como é que funciona? O correto no mundo ideal seria assim, mas as empresas não entregam. Por exemplo, o ideal seria entregar esse PPP, ele é um documento do trabalhador, mas quem faz é a empresa. Seria entregar ele para o trabalhador assim que ele fosse demitido, saísse da empresa. Saiu, está aqui a sua rescisão e está aqui o seu PPP. Tá. As empresas não fazem isso. E talvez a pessoa se lembre desse documento quando vai chegar perto de aposentar, daqui a uns anos ou décadas depois, ela volta na empresa, a empresa fechou. Isso, eu pensei nisso. Né? E aí... Ou a empresa se recusa a fazer o laudo, ou faz um PPP errado, porque já não tem mais noção de como era a empresa naquela década, naqueles anos lá atrás. Né? A pessoa vai ter que fazer um trabalho de investigação. Ou ela mesma, ou ela contratar um advogado para fazer isso por ela.
que o advogado vai fazer? Ele vai atrás, por exemplo, da massa falida da empresa, do síndico, do administrador judicial. Ele vai atrás de quem ficou com as documentações para poder verificar se ainda existe alguém que pode emitir esse documento. Vai ver também em outros processos se teve outros empregados que processaram a empresa e ela forneceu algum documento que possa ser usado por equiparação, né? Se o outro trabalhava na mesma função que eu, tem o PPP dele. Então, juiz, considere aqui que o meu PPP é similar ao dele, é parecido. Então, sempre tem essas situações onde, se a pessoa não for atrás dos documentos na hora, no momento que ela tem essa condição mais fácil, ela vai ter um trabalhinho mais no futuro, vai ter que contratar alguém para fazer esse trabalho de investigação. E olha lá se vai conseguir, né? Ainda não é 100% de certeza. Bora para outra questão. A Fernanda Lopes, de São Paulo. Sou MEI há 5 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? E dá para receber auxílio-doença? 2 perguntas. Na verdade, direito à aposentadoria tem, mas não com 5 anos. Ela vai ter que esperar um tempinho a mais. Tem um mínimo de trabalho. Pelo menos 15. Mínimo de trabalho. Mínimo de tempo que precisa contribuir. No caso do MEI, ele tem aquela contribuição mensal de, hoje está em torno de R$80. Todo mês ele paga 5% do salário mínimo. E ele pode, 15 anos pagando, ele pode se aposentar com salário mínimo. Quais são os direitos à aposentadoria que ela tem? Tem várias modalidades de aposentadoria. A única que o MEI não tem direito é a aposentadoria especial. Todo o resto ele tem. Aquela do barulho e dos agentes nocivos, né? Agora, todo o resto ele tem. Ele pode aposentar por idade, pode aposentar por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Ele tem vários tipos. Inclusive, receber auxílio-doença. Esses dias eu recebi um contato de uma amiga, ela falou assim, deixa eu tirar uma dúvida. Eu sou MEI e estou afastada do trabalho por algum motivo aqui. Estou de doença, acho que era pneumonia que ela pegou. Eu tenho direito ao auxílio-doença? Eu posso pedir esse tempo que eu vou ficar afastado? Ela falou assim, pode, na hora. Só que a diferença é que para o MEI é diferente de quem tem carteira assinada. Como que funciona? Quem tem carteira assinada, os 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é a empresa. Correto. A partir do 16º, ele pede, o INSS paga dali para frente. Para quem é MEI, ele não tem chefe, não tem alguém para pagar por ele. Então, ele tem que esperar passar 15 dias. Se ele ficar afastado menos do que isso, ele não recebe nada. Passou 15 dias, ele pode pedir, aí normal que o INSS paga. Vai pagar. Agora, essa questão da aposentadoria de 5 anos... Se ele quiser aposentar, ele tem que ter a contribuição de 15 anos no mínimo, mas ele tem que esperar a idade. Também é um outro requisito. Todos os benefícios têm pelo menos 2 requisitos, né? A contribuição era o requisito da aposentadoria por tempo de contribuição que não existe mais. Ela acabou com a reforma de 2019. Então agora, mesmo as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, elas botaram idade mínima ou pontuação. Então tem que se encaixar em mais de uma regra, mais de um item, um valor para a pessoa poder se aposentar. Certo. Agora, o Diego Almeida, do Rio de Janeiro. Estou afastado por depressão e ansiedade. Qual a diferença entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Imagino que ele está querendo saber em qual ele se encaixa, né? Se a pessoa se afasta, vai depender de quanto tempo ela vai ficar afastada. Se ela ficar afastada por um período menor, temporário, é auxílio-doença. Se ela ficar afastada por um período maior, aí é aposentadoria por invalidez. O tempo que isso é determinado pelo laudo médico, o médico é que vai dizer quanto tempo a pessoa vai ficar afastada, esse laudo médico é que vai dizer para o INSS qual o benefício que ele vai ser concedido. Então, por exemplo, se eu chego lá, um caso bem normal, a pessoa que se acidentou caiu de moto, né? Ela caiu de moto, quebrou a perna, teve que colocar pino. O médico fala, você vai ter que ficar em casa de repouso durante 4 meses. Esses 4 meses é temporário. Sim. Passou esse tempo, ele vai tirar os pinos, vai voltar a trabalhar. Nesse caso, é auxílio-doença. Vai receber auxílio-doença por 4 meses.
Ah, mas passou os 4 meses, ele não recuperou, precisa ficar mais 3 meses. Prorroga o auxílio-doença. Ele vai Correto. sendo prorrogado enquanto a pessoa não tiver condições de voltar. Ah, teve uma complicação na cirurgia dele da perna, ele não conseguiu voltar, não vai conseguir trabalhar mais. Transforma o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tem que ter uma situação de permanente. Isso. O primeiro quesito de diferença entre os dois é se um é temporário e o outro é permanente. E tem outro quesito também que a gente pode olhar. Se a pessoa está incapacitada para uma atividade só, aquela que ela fazia, ou para todas. Ah, eu era motoqueiro, quebrei a perna, não consigo mais ser motoqueiro. Ah, mas você consegue trabalhar no escritório? Consegue, então recebe auxílio-doença, volta a trabalhar em outra função. É a readequação de função. Ah, eu quebrei a perna, mas tenho tantas dores, estou em depressão, não consigo trabalhar em nenhuma função. Né? Professor tem muito disso, né? Uhum. Eu saio da sala de aula, mas não consigo ir lá para a biblioteca, não consigo ir para outra atividade. Os alunos, só de escutar um gritinho, eu fico doido, né? O professor tem muito disso. Daí vai se aposentar por invalidez, vai ficar afastado permanentemente. É um desafio ser professor hoje em dia, doutor Jefferson. Ainda mais da educação básica, né? Infantil, médio. Tá difícil. Olha, a Patrícia Nunes de Campinas, São Paulo. Fui demitida e parei de pagar INSS. Eu ainda tenho a qualidade de segurado? Até quando? E ela tem que tomar cuidado. Patrícia, se você estiver me ouvindo, tome cuidado. Por quê? Depois que a pessoa para de contribuir, que ela é demitida, existe um período que ela continua sendo segurada, mesmo sem pagar. É chamado período de graça. É uma gracinha que o INSS faz. Esse período de graça do trabalhador, do segurado, varia dependendo do tipo de segurado que ele é. O normal, se ela trabalhava de carteira assinada e foi demitida, o normal é 12 meses. Então, ela tem mais um ano, mais 12 meses que ela continua sendo. Por exemplo, se ela ficar grávida nesses 12 meses e nascer a criança, o parto tem que acontecer nesses 12 meses. Se nascer a criança, ela pode pedir salário maternidade sem estar pagando nada. Olha, pouca gente sabe disso. Exato. Agora, se ela for facultativa, contribui no carnezinho todo mês e para de pagar, já não é mais 12 meses, é 6 meses só. Então, existem critérios diferentes dependendo de algumas variações. O normal é 12 meses. Esse 12 meses, inclusive, pode aumentar. Se a pessoa foi demitida, ela tinha 10 anos de carteira, ininterruptos, trabalhou empregado padrão na empresa, trabalhou 10 anos, foi demitido, isso dobra. Ao invés de ser 12 meses, vira 24. Se ela não conseguiu trabalhar nesses 24 meses, provar que foi lá no Cine, fez entrevista, ninguém contratou, isso aumenta mais 12, vira 36. Então, esse período de graça, a pessoa pode chegar até 3 anos, mas daí tem que ter provas, né? Sim, e nesse período de graça, se ela vir a falecer, os dependentes dela recebem pensão? Exatamente como se ela fosse segurada. Ela continua sendo segurada, só não está pagando. E como é que eu faço para recuperar minha qualidade de segurado? Digamos que ela tenha 12 meses. Está chegando no finalzinho dos 12 meses, faz uma contribuição. Ela tem mais 12 meses. Umazinha só? Uma só. Olha, entendi. Então ela faz uma contribuição como contribuinte individual, né, como segurado obrigatório, ela ganha mais 12. Se for como facultativo, ganha mais 6. Então isso é uma estratégia até ela voltar para o mercado de trabalho e poder contribuir todos os meses. Correto. Ótimo. Tenho certeza que tem muita gente que não sabe disso. Isso é estratégia. O Lucas Barros, de Salvador, contribui como autônomo e depois como CLT. Isso atrapalha? Como fica o cálculo? Hoje em dia, a legislação já pacificou que se você faz várias contribuições para o INSS considera todas elas num bolo. Soma tudo. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma contribuição como advogado, uma contribuição como professor, que é CLT, sou contratado na carteira como professor, e eu tenho uma contribuição que eu presto serviço, que eu faço palestras para a OAB. Então, são 3 contribuições diferentes.
O CNIS virou uma bagunça, né? Tem contribuição de tudo quanto é lugar. Como é que o INSS vai fazer isso? Se no mesmo mês eu tenho 3 contribuições, ele vai somar os 3 valores e considerar como sendo uma só para calcular o valor do meu benefício. Então, não atrapalha, ajuda. Quanto mais contribuições você tiver, mais aumenta a sua média e mais você vai ter retorno do valor do benefício. Correto. Aline Freitas, de Belo Horizonte. Tenho dores crônicas e laudos, mas a perícia negou. O que mais pesa na perícia? Na verdade, isso é uma incógnita. É. Vai depender do perito. Tem perito que nega tudo, tem perito que é mais bonzinho, que aceita tudo. O que eu sempre recomendo é fazer o papel que o contribuinte, o segurado, tem que fazer. Vai na perícia na data marcada, leva todos os documentos médicos, leva laudo, exame, atestado, leva as caixinhas de remédio com as bulas que a pessoa está fazendo tratamento, leva tudo e lá tem que abrir o coração para o perito, falar tudo que está sentindo. Falar, não consigo fazer isso, não consigo trabalhar, não consigo varrer a casa, estou com problema, dói a perna. O perito, às vezes, ele faz um exame minucioso. Ele vai lá, pega, palpa, levanta, tal. Às vezes, ele nem olha para sua cara. Ele só vai olhar os documentos ali e te dispensa. Mas o fato é que a decisão dele é soberana. A decisão dele vai embasar o que o servidor do INSS vai concluir. E se eu recorrer dentro do INSS, fazer aquele recurso administrativo, o INSS pode pedir, às vezes ele aceita, pedir para refazer uma perícia. Vai cair na mão de outro perito diferente, que ele vai dar opinião. Se esse outro perito também negar, aí pode ir para a justiça e o juiz determina mais uma perícia judicial, aonde vai ter mais uma perícia. Se a pessoa não passar nas 3 perícias, aí é muito difícil de falar que ela merecia aquele benefício, né? Então, tem que passar pelo perito e dá para contestar 1 ou 2 vezes. E hoje em dia, como você falou, é uma caixinha de surpresas. Exatamente. Tem um vídeo circulando aí na internet que eles acompanharam um rapaz que chegava lá, ficava baixo na hora da perícia, não falava nada, não conseguia levantar o braço, saía dali na rua, estava lá pegando ônibus, fazendo um punhado de atitudes normais, conversando normal no celular. Então, isso o INSS fez uma investigação e viu que a pessoa estava fingindo. Aí ela vai ser processada pelo INSS, na verdade pela Receita, né? Ela vai cortar o benefício dela e ela vai ser processada a devolver todos os valores que recebeu por fraude e ainda vai ter um processo criminal porque está fraudando a Previdência. Não vale a pena. Não. O Bruno Cardoso, de Curitiba. Quais são os erros mais comuns no CNIS e como eu corrijo isso antes de pedir o benefício? Eu falei aqui já que o CNIS ele é cheio de erros, cheio de buracos. 2 erros bastante comuns, 3. O primeiro, faltar vínculo empregatício. Eu trabalhei na empresa A, vou olhar no CNIS, a empresa não está lá. Na minha carteira de trabalho está e no CNIS não está. Isso acontecia bastante quando existia carteira de trabalho física, aquela de papel. Hoje não tem mais. Hoje, tudo que é registrado na carteira digital já aparece no CNIS. Os 2 são um espelho do outro. Certo. O que acontece é mais com aqueles vínculos antigos. Então, antes de 2018 para trás, né? Vínculos que tem na carteira, mas não aparece no CNIS. Esse é o erro mais comum. Segundo erro, eu tenho vínculo, mas eu não tenho todas as contribuições mês a mês. Aparece lá meio falhando, né? Eu comecei em janeiro a trabalhar, aparece no CNIS, fevereiro aparece, maio, abril pula, daí vem maio, junho, julho, e daí vai indo, tem as brechas, né? Sim. Os espaços em branco. Isso às vezes a empresa não recolheu. Empresa que passa por dificuldade pega e deixa de pagar os tributos, e daí não aparece no CNIS. Se tem o documento, que é a carteira de trabalho e tem o contra-cheque, dá para corrigir essa situação no CNIS. Mas a empresa ela recolheu. Às vezes foi um problema de comunicação entre os dados da empresa e o INSS que se perdeu essa informação. Isso é fácil de corrigir. Esse é o segundo erro mais comum, faltar um mês de contribuição. E esse é um erro muito grave, porque se essa informação falta e eu não tenho documento para provar o valor do meu salário, o
o INSS considera como salário mínimo. Isso faz com que o valor da minha média caia. Então, se eu tenho 3 anos que eu trabalhei na empresa e não tenho uma contribuição, eu tenho que apresentar documentos que mostrem quanto que eu ganhei. Quais são os documentos que mostram? Os contra-cheques. Guardem os seus contra-cheques. Contra-cheque, eu vou atrás do extrato do FGTS, se a empresa recolheu, né? Eu vou atrás do extrato do FGTS, eu posso fazer aquela conta invertida, né? Que lá é 8% do salário. Então, eu consigo provar e eu falo para o INSS, jogue esses valores aqui. Se eu não tenho provas, o INSS vai jogar salário mínimo. E a sua contribuição vai lá para baixo. Vai lá para baixo. É. E o valor do benefício, quando você vai receber também. Só para deixar claro, explica mais uma vez o que é o CNIS. O CNIS é o nosso extrato de contribuições. É a nossa vida previdenciária. Tudo que a gente faz de emprego, aonde a gente paga para o INSS, aparece ou deveria aparecer no CNIS. Ele é um documento tão importante, que o INSS se baseia exclusivamente nele para fazer os cálculos para nós. Então, se ele tiver errado, o INSS vai fazer um cálculo errado e chegar numa resposta errada. E você pode baixar o aplicativo da Previdência e ter acesso ao seu próprio CNIS, é assim? Eu baixo o aplicativo, o app Meu INSS, ou eu entro no site Meu INSS Gov.br. Então, esses 2 caminhos é onde eu consigo baixar o aplicativo em PDF. Esse aplicativo e o CNIS em PDF. E esse CNIS eu vou conseguir fazer uma verificação. Mas está cheio de letrinha, coisa, eu não consigo analisar. Manda esse CNIS para um advogado previdenciarista que a gente encontra esses erros na hora. É só bater o olho lá, a gente já está treinado, né? Sim. É um documento que a gente olha e já fala, isso está errado, isso está errado, isso precisa corrigir, isso você vai por esse caminho, isso você vai por outro. Né? Então, a gente já sabe olhar e achar esses erros que precisam ser corrigidos. Então, vale a pena aí o trabalhador baixar o aplicativo, acessar. É com o número do CPF que acessa ou tem um número da Previdência? É o CPF e a senha Gov. A senha Gov é a mesma senha do INSS. Muito fácil, gente. Vale a pena fazer essa conferência, não deixar para a última hora, né? Exatamente. Para o momento da aposentadoria, porque dá tempo de corrigir problemas. Dá tempo de correr atrás dos documentos. Às vezes, quando a demissão está fresquinha, eu consigo ir lá na empresa e pedir documentos que está faltando, pedir alguma coisa. Agora, se eu deixo passar 10 anos, 20 anos, 30 anos depois, às vezes eu não acho mais a empresa. Correto. A Renata Pires de Florianópolis. Sou mãe e gostaria de entender. Salário maternidade tem valor fixo? MEI também recebe? O MEI, começar pela resposta do MEI, né? MEI recebe sim. Então, salário maternidade, ele é um dos benefícios que quem é MEI tem direito. Só que ele é um benefício que vai vir no valor fixo de um salário. Então, quem é MEI, todo benefício que ele tiver é um salário mínimo, não sai disso. Né? Ele só tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo porque ele contribui com o salário mínimo. Né? Correto. Então, ele vai aposentar, ele já sabe o valor da aposentadoria dele. Vai pedir salário maternidade também. Qual que é a diferença para o MEI? O MEI, para ele pedir, fazer o requerimento, ele tem que fazer uma comprovação, geralmente uma declaração. Ele tem que declarar que aquele período que ele vai receber, os 120 dias que ele vai receber de salário maternidade, ele não vai trabalhar. Então, ele declara que ele não vai trabalhar, tem que ficar afastado e ele não pode recolher contribuição nesses 4 meses. Ele vai fazer um recolhimento sem, né? O MEI recolhe vários impostos, né? Várias contribuições numa contribuição só, num pagamento só. Ele vai ter que fazer sem o INSS, porque senão o próprio INSS pensa que ele continua trabalhando. E se ele emitir uma nota fiscal? Então, ele não pode emitir nota fiscal nesse período também? Pode. Desde que ele comprove que não foi ele que prestou aquele serviço ou vendeu aquele produto. Porque então, o MEI pode ter um funcionário. Ele pode ter um funcionário. Pode ser o funcionário dele. O funcionário dele continua nas atividades enquanto ele está ali. Porque se ele emitiu a nota fiscal, ele fez o pagamento, o INSS fala, opa, essa pessoa trabalhou. E um dos requisitos para receber salário maternidade é a pessoa não trabalhar, ela se afastar. Tá, mas então vamos lá. Eu sou MEI e eu não tenho esse funcionário. Aí você não pode trabalhar durante 4 meses. Não pode emitir a nota fiscal. Não pode emitir, senão é uma prova contrária. Agora, isso já falando, o INSS ele nem sempre vai ter acesso a essa nota fiscal.
né? Ele não vai ter acesso a alguns programas, por exemplo, da prefeitura e tal. Então, é uma questão da pessoa, se ela quiser emitir e receber ao mesmo tempo, ela está sujeita a ser considerado como fraude e o INSS processar e pedir para ela devolver. Certo. Né? Porque hoje em dia a tendência é que tá tudo ficando conectado, né? Exato. E agora, a primeira parte da pergunta, que falava se é valor fixo, né? Aham. O salário maternidade para o MEI é valor fixo. Para todos os outros, não. A não ser o rural. O rural também é fixo no salário mínimo. Mas os outros varia dependendo do tipo de segurado e do valor que a pessoa recebe. Olha só que interessante. Vamos colocar aqui uma jornalista, né? Sim. Uma jornalista que trabalha de carteira assinada e ganha R$ 10.000 por mês, né? Certo. Ô, Glória. Opa, que maravilha! 10 mil de carteira assinada. Ela vai poder pedir o salário maternidade, vai se afastar, ela vai ganhar os 10 mil se a média dela, eu geralmente faz uma média, se essa média for os 10 mil, se ela for autônoma, ou vai pegar a última contribuição, o último salário dela, se ela for contratada de carteira. Então, o valor, ele varia de acordo com o tipo de segurado. Uma coisa interessante do salário maternidade, que ele é um dos benefícios, dos poucos, que pode ultrapassar o teto Era o que eu da estava Previdência. pensando, falando, olha, desses 10 mil aí de salário maternidade, tá bom. O teto hoje é 8.500, né? Com Certo. essa mudança do salário que a gente teve, está em torno de 8.500. Se a pessoa ganha mais do que isso, o INSS paga mais. Mas daí a gente pensa, quanto a mais? E se a pessoa ganhar 1 milhão registrado em carteira, a empresa vai ter que pagar 1 milhão 4 meses que ela fica afastada? Porque, na verdade, é o INSS que paga para a empresa e a empresa que paga para o empregado. Sim. Né? Isso chegou a uma decisão no STJ falando o seguinte, até o teto do funcionalismo público, que é o salário dos ministros, hoje em torno de 40 mil, quem paga é o INSS. Acima do teto, quem paga é a empresa. Então, se a pessoa, tipo, esse é um caso famoso da Fátima Bernardes, né? Ela trabalhava, ganhava 1 milhão na Globo, né? Teve os filhos, saiu de licença maternidade, o INSS falou, essa mulher vai me quebrar, né? Não está contribuindo nada, 1 milhão... Levou o caso para o STF, ele decidiu. Até 40 mil o INSS paga. O restante é a Globo que paga. E teve que pagar. Teve que pagar. O Eduardo Sampaio, de Recife, fala o seguinte: meu pai faleceu e eu tenho uma dúvida. Como funciona a pensão por morte? Quem tem direito? A pensão por morte é um benefício para quem é um parente próximo de um segurado falecido. Né? Então, primeiro requisito, a pessoa tem que ser segurada. O falecido deveria ter sido segurado no momento do óbito. Né? Se a pessoa nunca pagou nada, ou pagou e deixou de pagar, perdeu a qualidade de segurado, ela não vai deixar nada. Certo. Então, ela tem que ter essa qualidade para poder deixar esse benefício para os seus dependentes. Segundo requisito, a pessoa tem que ter um vínculo familiar próximo. Tem que ser marido, esposa, cônjuge, filhos, enteados, né? Quanto mais próximo for, tem esse vínculo. E a gente tem um grau de, faltando os mais próximos, podem pedir os mais distantes. Então, se eu não tenho esposa, não tenho companheira e não tenho filhos, passa para os pais. Aí os pais passam a ter direito à pensão por morte. Se eu não tenho pais, passa para os irmãos. Então, é assim que funciona o critério de exclusão. Filhos vão receber a pensão por morte até 21 anos. Então, filho acima de 21 anos não recebe pensão, salvo se for pessoa com deficiência. Os PCDs, não importa a idade. Né? E ex-esposa, se o marido falecido ou ex-marido falecido ajudava ela com pensão alimentícia ou com uma ajuda econômica, ela passa a ter direito. Ela vai dividir com a atual companheira, a atual esposa. Então, existem várias regrinhas que muita gente tem direito. Só que é mais fácil perguntar para alguém que é especialista na área, porque ele vai ver as situações onde a pessoa passa a ter ou não. A situação específica, né, de cada um. Exatamente. Um caso interessante que chegou lá no escritório. O rapaz estava no leito de morte, ele estava em coma,
perto de falecer. E ele já tinha parado de pagar, já tinha perdido a qualidade segurada. Então, ele trabalhava de motoboy e já não contribuía. A esposa dele lá chegou preocupada, falou assim, olha, como é que eu faço para resguardar a pensão dos meninos, né, dos filhos? Eu falei assim, ó, eu vou gerar uma guia, você vai lá, paga essa guia agora. Ela fez o pagamento, ele faleceu na semana seguinte. E ela está recebendo hoje a pensão. Ele estava sem contribuir, tinha quanto tempo? Acho que uns 5 anos. Só de ter pagado umazinha? Uma guia. Ele voltou a ter a qualidade de segurado. É claro que tem outros requisitos. Provar que ela era esposa, provar que os meninos eram filhos dele e tal. É só com documentação. Mas a qualidade de segurado, a pessoa volta a ter com um pagamento só. Correto. E a pensão por morte não tem carência, né? Não tem carência mínima. Ela não exige um número mínimo de contribuições. Basta uma. Correto. Conhecimento liberta. Ajuda bastante, né? Lívia Andrade de Vitória pergunta: trabalhei por fora, né, em alguns lugares, ou seja, trabalhador informal. Tem como reconhecer esse tempo para aposentadoria? Aí depende do tipo de trabalho, né? Se ela trabalhou por fora para uma empresa, ela pode processar a empresa para reconhecer o vínculo. Reconhecendo, na sentença trabalhista, ela averba no INSS. Mas se ela trabalhou por fora por conta própria, né? Estou trabalhando como diarista. E ela não recolheu, porque o diarista é um autônomo que ele mesmo tem a obrigação de fazer os recolhimentos. Se ele não fez essa contribuição por vontade própria, não tem como reconhecer. Então, depende muito da modalidade desse por fora. Tem muita gente que chega lá no escritório da seguinte maneira. Ela fala assim, a empresa me paga um salário mínimo na carteira, mas ela me paga mais um por fora. E aí? O que você acha? O INSS vai reconhecer o que está na carteira? É. Como é que ela faz para pegar esse por fora? Vai ter que entrar com ação trabalhista, provar que ela recebia esse por fora com testemunhas, com documentos, né, com provas. Caía 2 salários depositados na minha conta. Está lá o extrato da conta. Aí eu assinava um recibo de 2 salários. Mostra o recibo. Aí ela consegue ganhar na Justiça do Trabalho, pega essa sentença e averba e corrige o CNIS lá no INSS. Correto. Gustavo Teixeira de Porto Alegre. Estou perto de me aposentar. Vale a pena esperar mais um pouco para aumentar o valor? Aí tem uma questão bastante interessante. Seria o seguinte, ele chegou na idade, já tem o tempo mínimo, ele continuar aposentando. Aí é uma resposta que não vai ser geral para todos. Vai depender dele se ele está precisando desse dinheiro agora. Né? Tem gente que tem como esperar um pouquinho mais. Está trabalhando ainda, chegou na idade, cumpriu os requisitos, já contribuiu os 15 anos, já tem a idade para pedir, aí ele pode. Mas ele continua empregado. Se ele pedir agora, vai vir num valor. Se ele pedir daqui a 1 ano, esse valor já vai estar maior. Se ele pedir daqui a 10 anos, vai estar maior. Então, a Previdência... Aí, quanto mais tempo passa e mais contribuições eu faço, mais esse valor tende a aumentar. Então, geralmente é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Né? Você quer um valor menor imediato ou você quer um valor maior mais para frente? Vai depender da vida da pessoa. Minha situação financeira, eu preciso desse valor agora. Então, é o valor imediato. Eu posso esperar um pouquinho mais, não estou necessitando disso agora. Pede mais tarde. Eu estou doente, não sei se eu vou viver muito tempo, né? Estou com a doença crônica. Pede agora. Você vai esperar mais para frente, você não vai pedir nada. Sim. Né? Então, tem que ser analisado caso a caso a necessidade da pessoa, se ela quer algo agora ou algo depois. O que não dá para fazer é o seguinte... Eu peço a aposentadoria agora, começo a receber e continuo trabalhando 10 anos. Esses 10 anos que eu contribuí, dá para juntar, eu peço uma revisão na aposentadoria, ela vai aumentar? Isso não existe. Certo. Se você aposentou, o que você contribui dali para frente é para o INSS. Você está fazendo uma boa ação para o INSS. Não volta para você. Então, mas se eu aposentei, eu posso e quero continuar trabalhando. A empresa não precisa...
assinar a carteira daquela pessoa? Precisa, é requisito trabalhista assinar. E o INSS vai ser cobrado de você, vai vir o desconto no seu contra-cheque. Só que esse desconto não é para você, é para os outros. O que é desaposentado? Tem um... Desaposentação. É justamente essa tese que levaram para o STF e a gente perdeu. A tese da desaposentação eu pedia para revisar a aposentadoria com as contribuições posteriores. Então, a desaposentação perdeu. O STF, em 2015, já julgou essa tese e falou que ninguém tem direito. Teve um movimento forte um tempo, eu lembro, na questão dessa... Algumas pessoas até ganharam em primeiro grau, segundo grau, mas chegou na instância superior e falou assim, não existe essa previsão na lei. A lei não prevê, então não pode fazer. E curioso que com o aumento, né, da expectativa de vida, claro que, na média, muitos trabalhadores chegam na idade da aposentadoria, já estão cansados, mas, né, e precisam dessa aposentadoria. Mas tem muita gente com saúde e energia para prosseguir, né? Então, é algo que o governo federal deveria avaliar melhor, né? Exatamente. Até já teve um projeto de lei que foi encaminhado nesse sentido para validar, né? Mas, infelizmente, ele foi encaminhado pela Dilma numa época que ela estava impopular no Congresso. Então, foi engavetado. E, apesar de ser um projeto bom, né, interessante, foi feito por uma pessoa que não estava com crédito no Congresso. E o Congresso que aprova as leis. Sim. Bom, Thaís Carvalho, de Ribeirão Preto. Quanto tempo leva um processo no INSS e na Justiça? E o que eu preciso separar de documentos desde já? Vou começar pela segunda pergunta. Separar tudo. Guardar todos os documentos. Eu falo, aquela gaveta de documentos, vai enchendo ela. Aquela caixa de sapato, né? Que geralmente o pessoal do campo, né, bota embaixo da cama lá, enche de documentos, vai guardando, guarda tudo. Mas é um extrato de banco. Tira foto ou tira xerox, porque ele vai apagar. Geralmente os comprovantes de lotérica, né? Você vai lá pagar o carnê, você grampeia, depois só tá o grampo lá, né? Só aparece o grampo. Apaga branco, tudo, né? Apaga. Então, esse daqui a gente fala assim, tira uma xerox quando ele estiver bom, ou tira uma foto, escaneia e guarda, porque você vai precisar dele lá na frente. Se o INSS contestar, falar, você não pagou, como é que você prova com um comprovante invisível? Sim. Não dá. Não tem então, jeito. Guardar documentos, tudo. Carteira de trabalho, não risque a carteira de trabalho, não tire a foto da carteira de trabalho, porque inviabiliza, né? A carteira fica inviável. Né? Adultera o documento, não pode né? fazer nada, não deixa para as crianças brincar, a criança gosta, chega lá com o crayon lá, o giz de cera, acaba com a carteira de trabalho. Não deixa fazer isso, porque isso pode ser prejudicial para você depois. Correto. Perdi minha carteira. Vai lá e faz um BO, boletim de ocorrência, né? Para dizer que você tinha a carteira e você perdeu. Tenta recuperar as informações. Eu perdi a carteira, mas eu tenho uma xerox dela. Guarda essa xerox como se fosse a sua vida, porque você vai precisar dela futuramente, né? Tá. Agora, quanto tempo leva um processo? Varia. Depende do que eu estou pedindo e depende aonde eu estou. Se eu estou pedindo benefício por incapacidade, existe um prazo mínimo para o INSS atender. Então, benefício por incapacidade hoje, por exemplo, é 45 dias. Ele tem que dar uma resposta em até 45. Prazo máximo, melhor dizendo. Então, alguns benefícios têm prazos, mas tem outros requerimentos que o INSS não tem prazo. Então, uma cópia de processo administrativo. Estou pedindo uma cópia. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. A gente está falando de uma fila que eu entrei de 3 milhões de pessoas. Né? Então, dependendo do que eu estou pedindo, tem prioridade. Dependendo, não tem. Eu sou uma pessoa que estou precisando de salário maternidade. O salário maternidade tem prioridade. Sou uma pessoa que estou precisando corrigir o CNIS. Corrigir o CNIS não tem prioridade. Então, tudo, dependendo do que você está pedindo, vai ser mais rápido ou não. A gente teve uma mudança essa semana, onde a INSS transformou as filas de requerimentos em requerimentos nacionais. Então, agora o meu pedido, ele pode ir para qualquer lugar do país. Antes ele ficava na minha regional.
Agora ele... Então, qual que é o objetivo do INSS? Regiões que estão mais abarrotadas, a fila está demorando mais tempo, poder esvaziar e levar para regiões que estão atendendo mais rápido. Dá mais celeridade. Dá mais celeridade. Então, fazer uma redistribuição de requerimentos mais rápido. Certo. E, enfim, acabaram as perguntas. Por hoje, sim, né? Foi rápido. Mas nós já estamos aqui conversando há 50 minutos. Uma conversa muito proveitosa, muitas dúvidas específicas, coisas que... detalhes que muitas vezes a gente só vai ter noção da necessidade e da importância dele na hora que o problema está acontecendo. E aqui, o objetivo é deixá-los informados para que vocês sejam precavidos. Não é mesmo, doutor? Exatamente. E você que está assistindo o nosso vídeo, se tiver alguma pergunta, deixa embaixo aí nos comentários do vídeo, né? Faça a sua pergunta, a gente vai poder responder, tirar a sua dúvida. Exatamente. Deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário, encaminhe esse conteúdo para quem faz sentido, porque em breve a gente volta com o Dr. Jefferson Maleski tirando novas dúvidas, a sua dúvida, ok? Mais uma vez, muito obrigada pela conversa. Aprendi muito, como sempre, e até a próxima. Até mais. E de você também eu me despeço. Até a próxima. Um abração.